Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa Casa Espírita Luz de Jesus. Mesmo com friozinho, né? Todos aqui para tentarmos nos melhorar. Eu vou ler do livro Rumo Certo, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Conquista íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando o remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos. Convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura é preciso exercer a bondade. Em face do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo, entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância. Estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos, todos nós, no justo momento de conquistá-la. Meus irmãos, fechamos os nossos olhos. Que nós possamos serenar os nossos pensamentos, elevar a alma a Deus, nosso Pai de amor e bondade, bem como a espiritualidade amiga que nos ampara. Querido Deus, com gratidão nos reunimos nesta casa espírita, buscando aprender, refletir e fortalecer nosso espírito na caminhada do autoconhecimento e do progresso moral. Agradecemos pela oportunidade deste encontro, pela presença dos irmãos aqui reunidos e pela proteção amorosa da espiritualidade, que sempre nos acolhe e nos inspira. Pedimos, Senhor, que envolvas a todos com a Tua paz, renovando nossas forças, iluminando nossos pensamentos e tocando nossos corações, para que possamos absorver os ensinamentos desta noite com humildade e sinceridade. De modo especial, rogamos por nossa irmã palestrante, Daniele, para que seja amparada, intuída e inspirada, e que a sua palavra possa ser serena e edificante, trazendo esclarecimento e consolo a todos nós. Que esta palestra seja um momento de aprendizado e de crescimento, em que possamos nos fortalecer na fé, na esperança e no compromisso com a nossa transformação íntima. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco hoje e sempre, iluminando nossos passos e abençoando este trabalho. Assim seja. Convidar então a Daniele para que profira a palestra da noite.
Queridos amigos, boa noite. Que nesta noite, o que vocês vieram aqui buscar, os encontre. E que Deus nos abençoe. Que minhas palavras não se afastem do planejamento que a espiritualidade fez para nós neste encontro. O tema de estudo é autoconhecimento e progresso moral à luz do Espiritismo. Nós utilizamos as obras básicas, o Livro dos Espíritos e também algumas outras, como O Homem Integral, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo seu espírito mentor, Joana de Ângeles. E 2 palestras que estão disponíveis no YouTube e que merecem ser vistas. Conhece-te a ti mesmo e Livre Arbítrio, de Haroldo Dutra Dias. No século XIX, ao início da observação dos fenômenos espirituais. Fenômenos espirituais são manifestações do mundo dos espíritos no plano material. Esses fenômenos são explicados como interações naturais entre o plano espiritual e o plano material. Por exemplo, movimentações de objetos sem contato físico era um fenômeno espiritual que a doutrina espírita estuda e é chamado de tipitologia. Um outro fenômeno espiritual são mesas girantes, o início de tudo. Materializações, efeitos térmicos e luminosos, todos sem nenhuma interferência humana. Bem como a escrita direta, sem o uso de mãos de médium. Isso é chamado pneumatografia. Há relatos na doutrina de textos escritos em papéis ou em paredes sem qualquer interferência humana. Textos inteligíveis. Estes são fenômenos espirituais observados. Por quem? Por Allan Kardec, o codificador da obra espírita. Mas o mérito de Allan Kardec não se restringiu já à grande obra de codificação. Ele conseguiu visualizar e entender que atrás dos fenômenos havia uma lei. Atrás dos fenômenos haviam consequências morais. Ou seja, o fenômeno pelo fenômeno foi ultrapassado por Allan Kardec. Kardec, estudando estes fenômenos, observou que do outro lado, no mundo espiritual, haviam espíritos felizes e espíritos infelizes. Então ele se questionou: o que fez com que estes irmãos chegassem lá felizes ou infelizes? E uma segunda pergunta importante: existe e qual seria uma regra para se viver aqui de forma a ter ou conquistar a felicidade lá? Existe algo, isso é um questionamento de Allan Kardec, que pode ser feito por nós encarnados para alcançarmos a nossa felicidade espiritual, o nosso equilíbrio enquanto espírito? Então,
analisando essas questões, ele começou a perguntar e mudou todo o cenário do espiritismo. O fenômeno pelo fenômeno alcançou um outro degrau, o entendimento da lei moral dentro do fenômeno espírita. A revelação da parte moral do espiritismo para que a felicidade seja encontrada quando de lá estivermos. E qual o caminho? Só há um: a transformação moral. Portanto, o espiritismo entendido como ciência, religião e filosofia, nesta nossa conversa importa o seu aspecto religioso, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Caros, as nossas sucessivas encarnações nos trazem conhecimento intelectual, mas não necessariamente moral. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Passados 168 anos, é indiscutível que o progresso intelectual da humanidade não acompanhou o moral. A sociedade ainda tem chagas. E vamos dizer algumas. Ainda temos racismo, homofobia, violência. Atualmente, também entendido como uma chaga pelas consequências que traz fake news, cancelamento, intolerância com o bom debate, discursos de ódio em pleno 2025. São as chagas que temos. Apesar de todo o desenvolvimento intelectual, o moral não acompanhou. Se o Livro dos Espíritos foi escrito há 168 anos atrás, e nele encontramos o que de fato vivenciamos, na pergunta 780. Kardec questionou os espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E olha a resposta. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorrerá do progresso intelectual, mas nem sempre caminham juntos. Nem sempre o progresso moral acompanha a velocidade do progresso intelectual. Isso já foi objeto de questionamento e resposta de quase 200 anos atrás. E de fato vivenciamos isso hoje. De que progresso intelectual nós estamos falando? Do desenvolvimento da razão, do raciocínio, da capacidade de pensar, da capacidade de refletir, da capacidade de criar e entender. É isso que é o progresso intelectual. Não é o acúmulo de informações. É a capacidade de. O ser humano pensa sobre o próprio pensamento. É capaz de avaliar suas decisões, imaginar cenários futuros e agir por princípios abstratos, não apenas por instinto. O homem ainda faz o que quer, pois esta é uma chave, tem o livre-arbítrio. E justamente por isso, porque o progresso moral não acompanha, porque há o livre-arbítrio, é importante estudar, pensar, se educar para se melhorar.
Mas Kardec queria entender um pouco melhor como efetivamente o progresso moral advém da conquista da capacidade de entender, de pensar, como? E os espíritos esclareceram na linha A da mesma questão. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Observem, fazendo compreensível o bem e o mal. É através da inteligência que o homem distingue o que é bem e o que é mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Se em uma mão recebemos o livre-arbítrio, em outra, a responsabilidade. Teremos o direito de escolher, mas não teremos opção em receber as consequências dessa escolha. A colheita é certa. Ademais, ele também questionou, por observar que nações muito inteligentes também não tinham o mesmo desenvolvimento moral. E perguntou objetivamente: como é neste caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Resposta da espiritualidade superior: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. A lei de Deus reflete os atributos de Deus. Nos conduzir à perfeição moral é o mesmo que dizer nos conduzir a Deus. As obras de Deus possuem as marcas do seu autor. Por exemplo, quem lê um escritor, Machado de Assis, vai reconhecer em sua obra o estilo, as marcas, os caracteres de Machado de Assis. Os caracteres morais do próprio Deus estão em suas leis. Quanto mais puro o espírito, mais próximo de Deus. Se o desenvolvimento da moral depende de lei, e esta lei estaria escrita onde? Kardec perguntou. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Há uma história muito simples, mas muito interessante. Metáfora. De que Deus teria reunido alguns animais para esconder o maior dos seus segredos. E os que voavam a alturas imensas lhe sugeriram: esconde, Senhor, no alto de uma montanha. Os que conheciam os fundos de oceano lhe sugeriram: esconde no fundo do mar. E Deus disse: o homem com a sua inteligência desbravará a mais alta das montanhas e a parte mais funda dos oceanos. Lá ele encontrará. Então, o tatu, que nem foi convidado para falar, disse: Senhor, esconda dentro do homem. É o último lugar que ele vai procurar. É na consciência que está a lei de Deus. Mas Kardec estava querendo algo menos abstrato, algo mais palpável para alcançar esse entendimento. E ele pergunta, questão 919.
qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Lembram que ele estava visualizando nos fenômenos espirituais a existência de espíritos felizes e infelizes? Então ele quer saber como se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, considerando a possibilidade de escolha. Pergunta inteligente. A resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso foi Sócrates. E Kardec conhecia a obra de Sócrates. Tanto que das páginas 24 a 30 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos as concepções de Sócrates e de Platão. Lembrando que Sócrates não deixou nada escrito, foi Platão que escreveu. Temos essas concepções bem elaboradas por Kardec e fazendo a correspondência do que Sócrates já havia escrito com a terceira revelação, que é a obra espírita. Sócrates é um dos precursores do espiritismo, porque suas ideias de reencarnação, de vida espiritual, de alma, foram detalhadamente explicadas por Allan Kardec. Ou seja, ele conhecia essa máxima, conhece-te a ti mesmo. E por isso ele faz uma subpergunta, que é a letra A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. É isso que ele quer dizer, eu sei disso, eu conheço Sócrates. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec ainda está em busca de algo menos abstrato e mais material, algo que ele possa fazer. E então, na resposta à questão, ao recebimento da mensagem psicografada por Santo Agostinho, é ele quem vem dar a chave material para o autoconhecimento. Portanto, a partir de agora, tudo o que eu vou falar é resposta de Santo Agostinho à questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele viveu há mais de 1.600 anos atrás. E lembrando que o Livro dos Espíritos tem 168 anos. Santo Agostinho disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Ou seja, uma autoanálise noturna. Momentos um pouco antes de dormir, de modo sistemático, de modo organizado, Santo Agostinho sugere que sejam revistas todas as ações, que sejam avaliadas as atitudes, se elas foram boas ou se elas foram más. De preferência, não é dito isso na resposta, mas em comentários a ela, que seja escrito, para que possamos visualizar melhor. Não é uma tarefa fácil, mas talvez seja uma chave importante para quem deseja o autoconhecimento, para quem deseja progredir moralmente. E Santo Agostinho diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, identificando as minhas palavras, os meus atos, as minhas formas de agir, objetivamente falando. Com quem falei, com quem conversei, como orientei, como ouvi. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas,
interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes, e tal circunstância. Aproveitemos este momento para pensarmos também desta forma e criarmos coragem para fazer algumas perguntas. Será que eu agi com justiça e com caridade hoje? Justiça e caridade comigo mesmo. Justiça e caridade com o outro. E com que intenção? Para Santo Agostinho, a intenção valia mais que o ato. Porque fazer o bem tem várias formas. Fazer o bem com medo do castigo tem um valor. Fazer o bem porque eu já identifico o bem em mim é outro valor. Fazer o bem porque outras pessoas estão me olhando é outro valor. Não tem tudo o mesmo valor. Cada ação vai trazer um tipo de progresso moral. Né? Muito bem. E temos obstáculos a esse autoconhecimento? Sem dúvida. E ele orienta. Além de fazer essas perguntas, de ouvir as respostas com coragem, ele orienta que se peça auxílio a Deus para o esclarecimento. Porque às vezes nós não conseguimos ver a verdade da maneira que ela necessita ser desvelada. E ele traz: o amor próprio mascara as faltas. Aquela parte que se nega o que é. E ele traz exemplos. O avarento se vê previdente. O orgulhoso se vê digno. Então, como obstáculo ao julgamento interior, ele faz a indicação. Peça ajuda a Deus para que Ele te esclareça e aqueles atos consigam ser vistos com coragem, mas com muita verdade. Porque se eu sou avarento, talvez eu julgue os meus atos como se eu fosse muito previdente, mas não sou. E como ver a minha avareza? Para isso, se nós tivermos dúvidas de como serão os nossos atos, há algumas orientações de Santo Agostinho. A primeira: julgar a ação como se feita por outro. Aquele ato praticado durante o dia, que ele seja realizado mentalmente por um terceiro, por uma outra pessoa. E você passa a ser telespectador. E como nós temos facilidade em julgar o outro, nós vamos conseguir visualizar na ação realizada por mim, mas mentalmente visualizada em outro, se ela é boa ou não é. Outra dica: eu teria coragem de confessar o que fiz, o que disse, o que pensei publicamente? É uma outra técnica de avaliação. Se o meu pensamento gerado durante o dia foi bom ou ruim, coloque-o exposto ao público. Ali teremos uma forma de avaliação. Ou ainda, eu conseguiria contar aos meus pais, relatar em detalhes aos meus pais? Normalmente os pais conseguem avaliar isso também, né? E eu criticaria se fosse outro a fazer? Ou eu aceitaria? Continuando, ainda como obstáculo ao julgamento interior, a fim de retirar esse obstáculo, considere a crítica dos semelhantes, pois até os inimigos podem mostrar as verdades. Seriam espelhos colocados por Deus. Essa acho que é a parte mais difícil, né? Mas às vezes é o inimigo que te faz progredir, não é o amigo. É quando ele diz: olha, você foi inconveniente e dói, mas é isso que te faz ver que realmente
houve um ato de inconveniência. O ideal é sermos corrigidos por nossa mãe, porque geralmente tem o carinho na voz, na escolha dos termos, né? Mas infelizmente nós não temos como viver com a mãe ao tiracolo, né? E por que tudo isso? Para que chegar ao autoconhecimento? E ele coloca: não trabalhais todos os dias para um repouso na velhice? Utilizando o mesmo axioma, por que também não trabalhar por uma felicidade eterna? O autoconhecimento, com esta técnica ensinada por Santo Agostinho, pretende que se façam mudanças em si mesmo, para que, enquanto encarnados, tenhamos condições de nos corrigir a tempo e nos tornarmos do lado de lá, enquanto espírito, menos infelizes. Vejam, Santo Agostinho não quer uma lista dos horrores, que à noite você só tenha coisas ruins para escrever, e nem encare isso como um elemento que só vai te trazer culpa. Não, não é isso que se pretende. Se pretende diferente. Primeiro, que aqueles vícios e aqueles defeitos que ainda são pequenos sejam arrancados de maneira mais fácil, porque a erva daninha pequenininha tem a raiz frágil. Aqueles vícios e aqueles defeitos do ser, que há muitos séculos são carregados com ele em sucessivas reencarnações, são mais difíceis de arrancar. Então, quanto antes, quanto mais cedo o jovem faça esse exercício, mais fácil. E ele ainda diz: examine a sua consciência como o comerciante avalia perdas e lucros. Aqui, vejam, lá há mais de quase 200 anos, né? Ele utiliza esse exemplo do comerciante, por quê? Porque o comerciante leva tudo na ponta do lápis, ou no computador, ou num bom programa, né? Mas detalhado, é isso que ele quer dizer. Que todas as entradas e todas as saídas sejam verificáveis, seja possível avaliar. Ele orienta num simples exemplo que sejamos o mais próximos possíveis da realidade. E isso tudo, cabe aqui colocar também que nós vamos ter, longe do determinismo ainda, do instinto animal, o que Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, desencarnado no dia 13 de maio, a quem rendemos homenagens. Uma palavra que parece difícil, mas ela tem um sentido muito grande, sobretudo na doutrina espírita, que são os atavismos e a solidariedade das vidas sucessivas. A reencarnação faz com que nós tenhamos na existência atual créditos de tudo de bom que já fizemos, mas também débitos, os nossos vícios, os nossos defeitos. E muitas vezes nós reproduzimos atos, pensamentos, hábitos que não são especialmente desta vida, mas de vidas passadas. A hereditariedade biológica é aquele determinismo biológico fará com que geneticamente algumas características sejam repassadas. Pelo atavismo, aplicado a isso na questão psicológica trazida por Joana de Ângeles, é a reprodução de alguns atrasos evolutivos que nós temos, alguns atos que nós temos. Por exemplo, se nós, na infância, por uma razão ou outra, desenvolvemos algumas ferramentas de defesa, gritando, porque foi assim que entendemos no momento que era necessário fazer, e ao longo dos anos não se desconstrói a ideia de que o grito não traz
evolução, não é o jeito de resolver os problemas, ou não é o melhor jeito de resolver os problemas, a pessoa pode dizer assim: não, eu grito porque eu sou assim, eu sempre fui assim. Na minha família, a gente grita. Mas isso é uma característica do ser? Isso foi algo que foi apresentado a ele talvez na infância e não foi substituído. E aí, nessa lista que Santo Agostinho recomenda que se faça, é possível colocar: eu gritei hoje. Eu gritei. Mas por que eu gritei? A gente vai começar a passar a se questionar: por que eu gritei? Por que eu estou usando isso? E aos poucos, aprofundando-se no autoconhecimento. E por que é importante reforçar que a culpa não interessa? Conhecer-se não é ficar se julgando, não é se colocar num tribunal e a partir dali se encolher, não é isso. O que se pretende com o autoconhecimento, com esse exercício corajoso de autoanálise noturna, é proporcionar-se a reparação desses erros. Se eu gritei hoje, eu não gritarei amanhã, porque eu identifiquei que grito. O autoconhecimento, ele é tão interessante porque às vezes a gente nem se percebe fazendo algo que não é o melhor para o nosso progresso moral. Perceber-se já é um passo. Por isso da importância de listar aquilo que foi feito. Porque talvez é nessa lista que a gente passe a perceber o que faz. E a partir daí a perceber o porquê de determinadas consequências. Joana de Ângeles diz assim: o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. O autoconhecimento sem amor e só com inteligência é melhor nem começar. Porque temos que ter o amor por nós. Olhar para os defeitos com amorosidade. Para nos permitir fazer as reparações necessárias. E por isso que ela coloca o amor que se converte em reparação de erros. Ela não diz em julgamento, em flagelamento, não. Em reparar. É o quê? É uma medicação. A reparação dos erros é uma medicação moral. Para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Porque há doenças do corpo provocadas por emoções. Quem já teve gastrite sabe bem do que eu estou falando. Afastar a culpa, agir no bem. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado. E ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Chico Xavier dizia: não tem como mudar o passado. Mas agora você pode fazer um novo futuro. Mudando, melhorando, estudando, educando-se. No livro Pensamento e Vida, capítulo 22, tem um texto sobre culpa. A doutrina espírita se preocupa com a culpa. Por questões filosóficas, sim. Mas por questões energéticas, a culpa causa doenças. Então se rebate muito nisso, não adianta a culpa, não resolve a culpa, é necessário a reparação. E diz assim, esse texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, livro Pensamento e Vida. É nesse estado negativo, culpa, que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica.
enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas exigências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Reparar o quão rápido for, sem culpa, com a ação. E o que significa exatamente o progresso? Questão 918. Por que indício se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quanto antes nós entendermos que a vida espiritual é uma realidade e que, a depender de como vivemos aqui, a consequência é certa do outro lado, quanto antes isso acontece, antes nós temos um progresso real, não ilusório, não fantasioso, não intelectual. E aí, nós temos as leis de Deus, que está no livro dos Espíritos. São 10 leis, entendida como da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Kardec perguntou: espíritos benevolentes, essas leis resumem tudo? Os espíritos dizem: é uma boa divisão, serve para vocês encarnados, que precisam de uma referência, mas não abarca toda a lei de Deus. E eu trago isso aqui, porque lá na primeira questão que a gente leu, quando Santo Agostinho dizia assim: passo em revista tudo o que fiz, para saber se não descumpri nenhum dever. Que dever ele estava falando? Um dever de ser um bom homem, sob os princípios de Jesus Cristo. E essas leis, às vezes, ficam muito abstratas. E por isso que Kardec diz: mas essa lei, a lei do progresso, a lei da adoração, a lei do trabalho, da conservação, que a Elisete já fez uma palestra, inclusive, sobre isso, está no YouTube, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Se eu cumprir essas leis, eu estarei equilibrado com a lei de Deus? Sim, mas não absolutamente. Portanto, vamos nos apoiar em Jesus Cristo, o modelo mais perfeito de espírito puro que aqui esteve, e que nos ensina a prática da lei da justiça, do amor, da caridade na sua maior pureza. Porque o nosso destino, enquanto espírito,
é gravitarmos para a unidade divina. Esse é o fim da humanidade. Gravitarmos para a unidade, não a separatividade, para a unidade divina. Quem escreveu isso foi Paulo, na resposta a uma questão também do Livro dos Espíritos. E ele diz: precisamos de 3 coisas: justiça, amor e ciência. Ciência como conhecimento. E precisamos afastar outras 3 coisas: a ignorância, o ódio e a injustiça. Porque o nosso destino é estarmos com Deus. Gravitarmos para a unidade divina. Usar o poder e a riqueza como instrumentos do bem, porque fora da caridade não há salvação. Entendermos a lei do amor, respeitar-nos como irmãos, pois somos filhos de um único Pai. Perdoar as ofensas, agir como gostaríamos de ser tratados. Não fazer o mal, mas também fazer todo o bem que podemos. E fazer o bem sem esperar retribuição. É tão interessante, quando nós estamos aqui na casa estudando as obras de André Luiz, nós percebemos que os espíritos elevados, os que estão aqui nos auxiliando no equilíbrio hoje, acompanhando esta atividade, e isso é relatado, como eu estava falando na obra de André Luiz, eles fazem o bem e não esperam nem retribuição e nem resultado. André Luiz coloca que isso é uma atitude própria de espírito elevado. Não esperar nenhuma forma de retribuição. Mas por quê? Porque o bem já é entendido pelo próprio bem. Ele é elevado porque ele compreendeu isso. E segundo, por que ele não espera o resultado? Por que eu aplico um passe e não fico vendo ali se a pessoa melhorou ou não? Porque o resultado não lhe pertence. Pertence a quem? A Deus. Todo e qualquer resultado pertence única e exclusivamente a Deus. E sacrifica interesses pessoais em favor da justiça e do outro. E lembramos aqui: bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Brandura e pacificação. Certamente, que bom chegarmos no final do dia e pensarmos, agir com brandura, a mais simples que seja. Conseguir disseminar a paz no WhatsApp da família. Olha que coisa boa, né? Conseguir disseminar a paz de alguma forma. Dei a minha vez de passar no trânsito. É simples, mas é a paz que está sendo disseminada. Essa intimidade com a consciência é necessária. E Joana de Ângeles diz: perscrute, pois, a sua consciência, aquele que deseja seriamente melhorar-se. Que surja em nós o desejo de nos melhorarmos enquanto seres aqui encarnados, dividindo essa existência. Que possamos deixar um planeta melhor para quem virá, e muitos virão. Que possamos, em pequenas ações, em pequenos pensamentos, em pequenas atitudes, ou nas grandes, se pudermos fazer, refletirmos as lições do nosso Mestre Jesus. Por fim, há essa questão 614, que não é o importante entender sobre a lei natural, mas é entender por que se encontra a infelicidade. A pergunta é: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, aquela que está em nossa consciência. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E aqui está a grande chave. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A infelicidade está quando nós nos afastamos da nossa consciência. A infelicidade está quando nós estamos fraturados do que está na consciência e do que eu estou vivendo. Por isso é importante conhecer-se. Conhecer o que Kardec nos traz com tanta bondade. As leis que Kardec diz sobre o progresso, sobre a reprodução, sobre a destruição. Quando ocorrem momentos de destruição, ali tem uma lei de Deus. Queridos amigos, obrigada pela paciência. E vou deixar aqui uma informação da casa. Quem quiser colaborar com alimentos, nós aceitamos de muito bom grado. Obrigada a todos. Obrigado, Daniele, pela excelente reflexão. Pessoal, nós vamos para o segundo ato da noite, que é o passe. Vou pedir para que os nossos irmãos e trabalhadores da casa se posicionem. Vamos reduzir um pouco a luminosidade. Convidamos a todos neste momento a fecharem os seus olhos, serenarem a mente e elevarem o pensamento a Deus, buscando essa conexão amorosa e acolhedora com o alto. Querido Deus, amigos espirituais que nos assistem e nos amparam, nesse instante de profunda paz, enquanto recebemos o passe, abrimos o nosso coração com confiança e gratidão. Que as energias de amor, de cura e equilíbrio possam nos envolver, nos fortalecendo para os desafios da vida e nos inspirando sempre para o bem. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste encontro fraterno, onde aprendemos sobre o autoconhecimento e o progresso moral, caminhos seguros para a nossa transformação interior. Que possamos levar conosco essa serenidade, a certeza de que nunca estamos sozinhos e que sempre podemos contar com o Teu amparo amoroso. Abençoa cada pessoa aqui presente, acolhendo suas necessidades mais íntimas, restaurando as forças e renovando as esperanças. Que tenhamos todos um final de semana de paz, saúde e alegria, na companhia de nossos familiares e amigos, sentindo a Tua presença suave em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de luz. Que assim seja. Meus irmãos, só para constar, a título de informação, a casa trabalha com diversos serviços, além da palestra do passe. Nós também contamos com estudo espírita, tem algumas turmas em andamento, quem tiver interesse. Nós também temos o atendimento fraterno. No segundo sábado de cada mês é feito a Dani comentou, é feita a entrega de alimentos, roupa, calçados para as pessoas mais carentes. E no dia 4/7 nós teremos um bazar da casa. Então nós pedimos a todos que tenham condição de contribuir, entregando alguns alimentos ou mesmo roupa, calçado,
Principalmente neste inverno, que tenham algo que não estejam utilizando, a casa agradece e com certeza vai ajudar alguém que está precisando. Boa noite a todos, tenham um excelente retorno às suas casas, voltem sempre.